Era noite na fazenda de São Miguel, no interior do Brasil do século XIX. O vento soprava sobre os canaviais, trazendo consigo o cheiro doce e pesado da cana recém-cortada. Dentro da senzala, dezenas de escravizados descansavam seus corpos marcados por feridas e pelo cansaço da lida. Mas naquela noite, uma chama diferente ardia nos olhos de uma jovem chamada Rosa. Rosa tinha apenas 22 anos, mas já carregava nos ombros cicatrizes que pareciam de uma vida inteira. Trazida ainda criança de um navio negreiro, perdera a mãe nas travessias cruéis do Atlântico. Cresceu conhecendo a dor, a humilhação e o peso das correntes, mas também desenvolveu algo que os feitores não conseguiam quebrar, uma coragem silenciosa. Ela era conhecida por todos como a que nunca baixava os olhos. Quando o senhor da fazenda, Coronel Antunes, passava imponente, muitos se curvavam com medo de represálias. Mas Rosa, mesmo em silêncio, mantinha a cabeça erguida. Essa atitude incomodava. O coronel a via como uma ameaça, alguém que não aceitava totalmente a submissão. Naquela noite, enquanto todos tentavam dormir, Rosa cochichava com outras mulheres da senzala. Falava de esperança, de resistência. Eles pensam que somos apenas braços para o trabalho, mas esquecem que temos alma. Que a alma não se prende em correntes. Essas palavras ecoavam na mente dos companheiros, mas também traziam risco. Qualquer sinal de insubordinação poderia significar castigos severos. Ainda assim, Rosa não se calava. Certo dia, o coronel Antunes reuniu os escravizados no pátio. Um chicote pendia em sua mão direita, símbolo de poder e medo. Ele exigia maior produtividade. Dizia que a próxima safra precisava render o dobro. Quando notou Rosa na multidão, fixou o olhar nela. "Você aí, Rosa? Venha até aqui." Com passos firmes, ela se aproximou. O silêncio da senzala inteira se instalou. O coronel sorriu de forma cruel. "Você pensa que é diferente dos outros? Acha que pode me desafiar com esse olhar?" Rosa respirou fundo. Sabia que qualquer palavra poderia custar caro, mas também sabia que aquele era o momento em que a coragem valia mais do que o medo. "Não sou diferente, senhor. Apenas não esqueço que ainda sou gente." Um murmúrio percorreu os escravizados. O coronel enrubesceu de raiva. Levantou o chicote, pronto para ensinar uma lição que servisse de exemplo. Mas antes que o golpe viesse, Rosa ergueu a voz. "Pode marcar meu corpo, mas nunca vai prender minha alma." O chicote desceu com força, rasgando-lhe as costas. Gritos ecoaram pelo pátio. Mas Rosa não chorou. Permaneceu de pé, mesmo sangrando, encarando o homem que acreditava ter todo o poder. Aquela cena se espalhou pela fazenda como fogo em palha seca. Para uns, Rosa era louca, condenada a um destino cruel. Para outros, era o início de algo maior. A prova de que alguém podia desafiar o Senhor e continuar de pé. Naquela noite, deitada sobre o chão frio da senzala, Rosa sentiu a dor das feridas, mas também o calor da esperança. Ao seu redor, homens e mulheres a olhavam com respeito. Um deles murmurou: "Você nos mostrou que é possível não abaixar a cabeça." E foi assim que nasceu a chama, que mudaria a história daquela fazenda. Rosa, a escrava que ousou desafiar o Senhor, ainda não sabia, mas sua coragem estava prestes a transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Nos dias seguintes ao castigo de Rosa, um silêncio carregado pairava sobre a fazenda. Mas esse silêncio não era de medo, era de reflexão. Os escravizados, que antes apenas obedeciam, começaram a trocar olhares cúmplices, como se a coragem de Rosa tivesse acendido uma luz que eles não ousavam nomear. Rosa, mesmo marcada pelas feridas que ainda ardiam, não se deixou abater. Cada passo que dava pelo pátio, cada gesto simples de ajuda aos companheiros, carregava um poder silencioso. Os outros começaram a procurá-la em segredo para ouvir suas palavras de força e esperança. "Não podemos mudar o mundo de uma vez", dizia ela, "mas podemos começar mudando o que está diante de nós. A liberdade começa no coração." Essas reuniões clandestinas aconteciam à noite entre sombras das árvores ou no canto mais escondido da senzala. Rosa ensinava a importância de manter a dignidade mesmo em meio à opressão, de se ajudar mutuamente, de resistir de formas que não chamassem a atenção do coronel, mas que fortalecessem o espírito coletivo. Com o tempo, pequenos atos de rebeldia surgiam. Alguns escondiam ferramentas para dificultar o trabalho, outros encontravam maneiras de comunicar entre si
sem que o Senhor percebesse. Cada gesto discreto era uma vitória silenciosa. Rosa não ordenava, ela inspirava, não ameaçava, encorajava. O coronel Antunes, por sua vez, começou a perceber que sua autoridade não era mais absoluta. A fazenda, antes um lugar de obediência cega, agora carregava murmúrios de resistência. Ele observava com desconfiança cada passo dos escravizados, tentando identificar a fonte dessa mudança. E sempre que olhava para Rosa, sentia uma mistura de raiva e medo, como se aquele olhar desafiador tivesse o poder de minar seu império de terror. Uma noite, Rosa se aproximou de um jovem chamado Joaquim, que sempre fora tímido e abatido. Ele se inspirava em sua força, mas ainda não tinha coragem de se posicionar. "Não tenha medo, Joaquim", disse ela baixinho. "A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Cada um de nós pode ser uma fagulha que ilumina o caminho." Joaquim sentiu algo despertar dentro de si. Pela primeira vez, acreditou que podia fazer mais do que apenas sobreviver. Podia resistir. E não era só ele. Cada gesto, cada palavra de Rosa estava contagiando a todos, fazendo nascer líderes onde antes só havia resignação. Mas a coragem tem um preço. Um dia, o coronel Antunes descobriu uma das reuniões secretas. Furioso, reuniu os escravizados e ameaçou punições severas, dizendo que quem ousasse desafiar sua autoridade pagaria com dor. Rosa mais uma vez ergueu-se diante dele. "Fé, o senhor pode ferir nosso corpo", disse com firmeza, "mas nunca controlará nossa vontade. O espírito livre ninguém doma." A multidão prendeu a respiração. O coronel, incapaz de dobrá-la, viu-se frente a frente com algo que o chicote e as ordens não podiam alcançar: a força da dignidade humana. A partir daquele momento, Rosa não era apenas uma escrava que resistia. Era símbolo de esperança. Cada gesto seu se transformava em inspiração, e a chama que ela acendera começava a se espalhar como incêndio silencioso, queimando as correntes da submissão no coração de todos. E assim, a jovem de 22 anos, marcada pela dor e pelo sofrimento, tornava-se a líder que a senzala jamais esqueceria. Rosa estava prestes a dar o próximo passo: organizar uma resistência que poderia mudar para sempre a história da fazenda de São Miguel. O sol mal despontava no horizonte quando a rotina da fazenda de São Miguel começou a mudar. Pequenos sinais de resistência surgiam em cada canto. Ferramentas quebradas, canaviais parcialmente sabotados, mensagens secretas deixadas para orientar aqueles que ousavam agir. Rosa, mesmo com as costas marcadas e a voz ainda ecoando nas lembranças do chicote, tornou-se o centro dessa mudança silenciosa. Ela sabia que palavras sozinhas não seriam suficientes. Era hora de agir com inteligência, cautela e união. Durante semanas, Rosa reuniu homens e mulheres dispostos a lutar por sua dignidade. Cada encontro era um risco. Se descobertos, todos pagariam com sofrimento. Mas ninguém desistia. Cada gesto, cada plano carregava a coragem de quem não tinha mais nada a perder, além das correntes que os prendiam. "Não somos invisíveis", dizia Rosa. "Cada passo que damos é um passo em direção à liberdade. Não é apenas sobre nós, é sobre todos que virão depois." O coronel Antunes começava a sentir que algo estava escapando do seu controle. Observava com olhos desconfiados e mãos trêmulas cada movimento dos escravizados, tentando antecipar a próxima transgressão. Mas Rosa era astuta. Cada ação era planejada, cada gesto parecia casual, como se a mudança se desse por acaso. Uma noite, durante uma vigília na senzala, Rosa reuniu seus companheiros. O ar estava pesado, carregado de medo e expectativa. "Amanhã à noite faremos algo que ninguém jamais ousou aqui", anunciou. "Não será apenas um ato de desobediência, será a demonstração de que nossa vontade não se quebra. Estaremos unidos e cada um de vocês será parte desta história." O murmúrio de aprovação percorreu a sala. Alguns tremiam, outros respiravam fundo, mas todos sentiam a força que Rosa emanava. Era uma coragem contagiante, impossível de ignorar. Quando a lua apareceu no céu, iluminando os canaviais, o grupo se moveu silencioso. Cada passo era calculado, cada olhar atento. Rosa liderava, guiando-os por caminhos estreitos e escuros, evitando vigias e cães de guarda. A adrenalina pulsava em cada veia, mas o medo não era mais paralisante.
Tornara-se combustível para a coragem. Chegaram ao celeiro principal, onde o coronel guardava algumas das ferramentas mais valiosas da fazenda. Com cuidado, desataram correntes e moveram objetos que atrapalhariam a rotina do trabalho na manhã seguinte. Pequenos atos, mas carregados de simbolismo. Cada ruído parecia ecoar como um grito de liberdade. No dia seguinte, o caos silencioso tomou a fazenda. O trabalho atrasou. Ordens foram desobedecidas sem explicação aparente. O coronel furioso tentou punir, mas encontrou resistência em olhares firmes e posturas que não se curvavam. Rosa observava à distância, seu coração batendo acelerado, consciente do risco que todos corriam. Mas também sabia que aquele era o momento de provar que a coragem coletiva podia superar a opressão. O levante da senzala não foi uma guerra declarada, foi uma revolução de espírito. Cada gesto de resistência, cada ato de união, era uma declaração silenciosa de que ninguém poderia aprisionar a dignidade humana. Rosa, com seu olhar firme e palavras que ainda ressoavam, transformou a senzala em um símbolo de liberdade iminente. E assim, em meio ao medo e à violência que rondava a fazenda, a jovem de 22 anos mostrava que a verdadeira força não vinha do chicote ou da opressão, mas da coragem, da solidariedade e da convicção de que, mesmo nas trevas, a chama da liberdade podia brilhar intensamente. O levante da senzala havia abalado os alicerces da fazenda de São Miguel. O coronel Antunes, antes temido por todos, agora percebia que seu poder não era absoluto. Cada ato de resistência, cada gesto inspirado por Rosa, minava a autoridade que ele acreditava incontestável. Rosa sabia que o momento decisivo se aproximava. O medo continuava presente, mas a coragem e a união dos escravizados eram mais fortes. Eles haviam aprendido a confiar uns nos outros, a se proteger em segredo e a agir como um só corpo, movido pelo mesmo desejo, liberdade. Numa madrugada silenciosa, Rosa reuniu o grupo. Suas costas ainda carregavam as marcas do chicote, mas seu olhar era firme, decidido. Hoje não lutamos apenas por nós, disse. Lutamos por todos que ainda sofrerão correntes, por aqueles que virão depois. Se permanecerem unidos, nada poderá nos quebrar. O plano era simples, mas arriscado. Eles precisariam agir com rapidez e precisão, espalhando desordem suficiente para criar uma chance de fuga, sem chamar a atenção de reforços ou vizinhos. Rosa liderava cada passo, cada sinal, cada decisão. Quando o primeiro raio de sol tingiu o céu de laranja, a ação começou. Portas foram trancadas, ferramentas escondidas, caminhos de fuga abertos. O pânico silencioso tomou conta do coronel e dos feitores. Eles tentavam manter a ordem, mas não podiam conter algo que crescia na alma de cada escravizado: a determinação de não se curvar mais. No auge do levante, Rosa enfrentou o coronel. Não havia mais medo em seus olhos, apenas firmeza. Ele ergueu o chicote uma última vez, mas dessa vez não era suficiente. A multidão que antes se curvava, agora se mantinha firme ao lado dela. A força da união e da coragem coletiva foi maior do que qualquer violência física. A fazenda de São Miguel nunca mais seria a mesma. Alguns escravizados conseguiram fugir, outros permaneceram, mas todos carregavam a chama da resistência acesa pelo exemplo de Rosa. Ela se tornou lenda entre aqueles campos, símbolo de que a liberdade começa no coração, que a dignidade não se negocia e que a coragem, mesmo nas condições mais adversas, pode transformar vidas. Anos depois, mesmo com o tempo passando e a fazenda mudando de mãos, a história de Rosa era contada em sussurros e canções. Sua imagem de cabeça erguida diante do chicote continuava a inspirar novas gerações. Cada gesto seu, cada palavra de coragem, havia plantado sementes de esperança e de luta por justiça que floresceriam muito além da senzala. Rosa provou que o verdadeiro poder não reside na opressão, mas na resistência, na coragem e na dignidade humana. Uma única chama, quando acesa no coração certo, tem força para iluminar toda a escuridão. E foi assim que uma jovem escrava de 22 anos mudou para sempre a história de sua fazenda e de todos que tiveram a sorte de conhecer sua bravura.